Amém. Boa noite, igreja. Graça e paz. Hoje eu vou tentar pregar com esse tablet. Amém? Ontem eu estava terminando de preparar a palavra de noite. E eu falei, Senhor, está muito tarde, eu não vou conseguir passar isso aqui tudo para o caderno. Mas até essa semana me falaram, né? Eu falei, vai ter que trocar essa mesa, colocar uma mesa mais alta para mim enxergar, porque eu não consigo enxergar nem de muito longe e nem de muito perto agora, né? Porque a idade está chegando. Mas eu falei, eu vou tentar pregar com isso aqui. Daí me falaram, você tem que pregar com tablet, pastora. Daí eu falei, mas eu sou, né, da outra geração. Mas, né, a gente vai acostumando. Amém? Então, que Jesus me ajude aqui. Amém? E hoje eu queria falar sobre um tema que Deus ministrou no meu coração. E eu queria intitular esse tema como Ele se entregou. E você? Eu queria que você fechasse seus olhos. Espírito Santo. Que você pudesse imaginar junto comigo uma noite escura, com tochas acesas, com os soldados armados, com um beijo de traição, com algemas, com julgamento injusto, com chicotes rasgando a pele e uma coroa de espinhos perfurando a cabeça e uma cruz sendo erguida. Quando nós imaginamos essa cena, eu creio que você já deve ter imaginado Jesus sendo crucificado injustamente. Mas Ele se entregou por mim e por você. E eu quero te dizer que esta noite, em que aconteceu esta cena, não foi um acidente, não foi uma derrota, não foi uma fraqueza, mas foi amor. Foi por amor que esta noite foi decretada e foi escrita nas Escrituras, porque Ele nos ama. E no Evangelho de João, capítulo 18 e 19, Jesus está sendo preso, humilhado, condenado e crucificado. Mas em nenhum momento ele perdeu o controle da situação. Quando os soldados perguntaram para ele, por ele, ele respondeu, sou eu. E eles se recuaram e caíram por terra. Jesus se entregou voluntariamente. E a pergunta nesta noite não é o que fizeram com Jesus. Mas a pergunta nesta noite é, o que você tem feito com o sacrifício que Ele fez por você? No capítulo 18, versículo 37, eu quero estar lendo com vocês. Pilatos disse, então você é rei? Você diz que sou rei, respondeu Jesus. De fato, nasci e vim ao mundo para testemunhar a verdade. Todos que amam a verdade, ouvem a minha voz. 38. Pilatos perguntou, que é a verdade? Depois que disse isso, Pilatos saiu outra vez para onde estava o povo e declarou, ele não é culpado de crime algum. 39. Mas vocês têm o costume de pedir que eu solte um prisioneiro a cada ano na Páscoa.
vocês querem que eu solte o rei dos judeus? 40. Eles, porém, gritavam: não, esse homem não. Queremos Barrabás. E esse Barrabás era um criminoso. No capítulo 19 do Evangelho de João, Pilatos manda açoitar Jesus. Os soldados fizeram uma coroa de espinhos e colocaram em sua cabeça. Depois puseram um manto vermelho sobre ele e batiam em seu rosto. Pilatos levou Jesus até o povo e dizia: que fique bem claro, eu o considero inocente, pois não encontrei pecado algum neste homem. Mas mesmo assim, o povo gritava, dizendo: crucifica-o. Jesus carregava sua cruz e caminhava em direção ao Calvário, onde batiam nele, chicoteavam e zombavam. Eles pregaram-o na cruz entre dois homens, um de cada lado, e Jesus foi crucificado juntamente com esses homens. Jesus sabia que sua missão havia terminado e, para cumprir as Escrituras, disse: estou com sede. Viram uma vasilha com vinagre e deram para ele beber. Assim que ele provou, ele disse: está consumado. E ele inclinou a cabeça e entregou o seu espírito. E eu quero compartilhar com vocês essa noite 5 tópicos. E o primeiro é: você tem reconhecido que ele se entregou voluntariamente? Você tem reconhecido que ele se entregou voluntariamente? Jesus não foi capturado à força. Ele se apresentou. Ele sabia o que iria acontecer. E ele escolheu beber o cálice. Ele poderia ter fugido. Ele poderia ter chamado legiões de anjos para substituí-lo. Mas ele escolheu ficar. Quando Pedro tentou impedir, Jesus disse, em João 18:11, não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Jesus não foi vítima. E hoje, eu quero perguntar para você. Você reconhece que a cruz era sua e minha? Você entende que ele tomou o seu lugar e o meu lugar? Porque aquela cruz era para mim e para você. Mas foi por amor que ele se entregou. Segundo, você tem permanecido firme ou tem negado como Pedro? Em João 18, 17, 25, 26, nós vemos que Pedro nega Jesus. E enquanto Jesus era julgado e fiel, Pedro o negava 3 vezes. Mas eu quero dizer para vocês que antes de nós julgarmos Pedro, nós precisamos olhar para nós.
Porque quantas vezes fazemos o mesmo que Pedro fez? Negamos com atitudes, vivendo uma vida de fé superficial. Negamos com silêncio, porque muitas das vezes nos calamos diante de situações e diante de verdades. Negamos com escolhas, porque quando nós escolhemos o pecado. E nós negamos a Jesus, quando nós temos vergonha de nos posicionar. Por isso eu te digo, que antes mesmo de nós julgarmos alguém, devemos olhar para dentro de nós. Existe algo ainda que precisa ser transformado na minha vida e na sua vida. Que os nossos olhos não sejam olhos de julgamento, mas sejam os olhos igual a de Cristo Jesus. Ele já sabia que Pedro iria negá-lo. E quantas vezes eu e você temos negado a Cristo com as nossas atitudes e com as nossas escolhas. Pedro chorou amargamente depois. Mas a pergunta é: você tem a sensibilidade quando você percebe que falhou? Porque muitas das vezes, quando nós falhamos, o nosso eu, a nossa carne, não reconhece as nossas falhas, os nossos pecados e os nossos erros. Mas que a partir desta noite, nós possamos entender e ter essa sensibilidade de reconhecermos, de arrependermos diante de cada falha que nós temos feito aqui. Você tem humildade para reconhecer que falhou e se arrepender de todo o seu coração pelas suas falhas e pelos seus pecados? Pare de ficar errando sempre na mesma coisa. Deus está esperando uma atitude sua de transformação sincera. Eu sei que somos seres humanos, que falhamos, que erramos, mas Deus está dizendo para mim e para você: chega de errar e de falhar sempre na mesma coisa. Você não tem se arrependido com um coração sincero, porque quando nós erramos, reconhecemos e nos arrependemos, o fato de você pensar em errar de novo naquele mesmo erro, o Espírito Santo vai te dizer: não faz, não é assim. Pare de camuflar os seus erros. Porque muitas das vezes nós queremos esconder os nossos erros, pecados e falhas para as outras pessoas. Mas existe uma pessoa nos céus, o Deus soberano, está vendo o que eu e você temos falhado. E Ele quer transformar a minha vida e a sua vida. Cada vez que você esconde de Deus, das pessoas, dos seus líderes, os seus erros, e não são transparentes, vocês prorrogam a transformação que Deus quer fazer em você. Eu já estava indo me deitar nessa madrugada. E Deus ministrou no meu coração a seguinte frase: se há
até comigo, que sou Deus, vocês não têm sido transparentes. Imagina com as pessoas. Quando nós não somos transparentes com Deus, nós criamos uma barreira no relacionamento com Ele. Quando nós não somos transparentes, nós somos reprovados por Deus. Que em Provérbios 12, 22 diz: os lábios mentirosos são detestáveis para o Senhor. A falta de transparência torna você escravo da mentira, levando você a omitir algo e sustentar a tua primeira mentira. Até quando você vai carregar uma mentira e omitir as mentiras? Até quando eu e você vamos esconder aquilo que precisa ser transformado em nós? A falta de transparência gera insegurança e retira a credibilidade das suas palavras. Sabe quando você conta algo para alguém, por você não ser transparente, a pessoa que ouve não acredita em você. A falta de transparência impede o amadurecimento, tornando a sua caminhada cristã fraca e infrutífera. Queremos frutificar, queremos crescer, queremos fazer tudo aquilo que o Senhor projetou para nós. Mas será que eu e você temos sido transparentes? Amadurecer para vivermos uma vida espiritual profunda. Eu tenho observado muito em muitas pessoas no nosso convívio. E eu não digo aqui do convívio da igreja somente, mas a gente escuta muitas pessoas e eu tenho notado que as pessoas apontam tanto os erros dos outros e ela não consegue ver o erro dela. Ela não consegue ver que tem sido um cristão que vive uma vida sem transparência, que só vive de aparência. Até quando nós vamos só olhar para o outro e não vamos olhar para dentro de nós, para que assim nós venhamos viver transparentes, que nada possa ficar oculto, porque nada realmente fica oculto aos olhos do Pai, mas que aonde quer que eu e você esteja, possa revelar o caráter de Cristo Jesus. Sermos transparentes é uma virtude social, mas também é uma obrigação moral, porque reflete o caráter de Cristo Jesus. Será que eu e você temos realmente sido transparentes, tanto socialmente como com Deus? E eu vejo que ser transparente com Deus é você entrar no secreto, rasgar o seu coração e dizer: Pai, eu preciso ter transformada nesta área. Não se envergonhe de dizer para Ele, porque Ele já sabe o que você precisa ser mudada e transformada. Mas muitas das vezes nós chegamos no secreto e oramos uma oração
bem rasa e dizemos: Pai, me perdoa pelas minhas falhas e pelos meus pecados. E eu quero te dizer que Deus está pedindo para mim e para você, é hora de você especificar os seus erros e as suas falhas, para que assim você seja transformado e seja uma pessoa transparente, aonde as pessoas acreditam em você e na sua palavra. Até quando você vai ficar omitindo ser uma pessoa em um lugar, em um ambiente, e quando você chega em outro, você é totalmente diferente? E eu vou citar um exemplo que eu já ouvi muitos e muitos anos atrás, de uma criança que vivia com a sua família dentro da igreja. E ela dizia para o pai: Pai, vamos morar aqui na igreja? E ele perguntou: por quê? Porque aqui o Senhor é diferente, o Senhor me trata diferente. E lá em casa, você é outra pessoa. Até quando vamos viver somente de fachada e superficialmente? Em qualquer lugar que estejamos, temos que ser igual. E eu vou dizer algo para vocês aqui. Alguns já até ouviram. Eu oro muito pela minha casa, pela minha família. E eu oro muito pela minha vida. E vocês podem olhar para mim e falar: nossa, a pastora é tão calma, tão amorosa. Mas eu tenho orado muito e pedido para o Espírito Santo de Deus, falando: Pai, eu quero ser assim como eu sou na igreja, cuidando das suas ovelhas com os meus filhos. Porque eu não quero ser uma pessoa que vive aqui de um jeito e nem minha casa diferente. E eu não vou dizer para você que é em todo tempo, toda hora, que a gente se explode. Mas tem horas que, como a gente fica muito dentro de casa, cuidando dos nossos filhos, a nossa velha criatura, aquilo que vivemos lá atrás, quando éramos criança com os nossos pais, queremos ter as mesmas atitudes. Mas, de acordo com a minha oração, Deus tem muitas vezes me constrangido em situações e momentos onde muitas coisas têm sido mudadas, mas ainda eu peço: Pai, me ensina a cuidar dos filhos que o Senhor nos concedeu. Porque primeiramente eles são teus. Me ensina a fazer diferente daquilo que um dia eu fui ensinada. Me ensina, Senhor, a dar mais amor para os meus filhos, a ser mais carinhosa, a ser mais atenciosa, mais cuidadosa, a estar mais presente. E às vezes nós estamos cansados. Domingo passado, eu vim para a igreja, nós almoçamos, eu e os meus filhos, e eles queriam brincar. E eu falei assim: vamos tirar um cochilo, depois a mãe brinca com vocês. Mas eu vi a hora e eu falei: não vai dar tempo, porque esse banco imobiliário não tem fim. E eu falei, Deus ministrou no meu coração: seja diferente. E eu falei para eles, eu fui lá, arrumei a mesa e falei: vamos brincar. Só que nós vamos ter que colocar o horário, porque senão não vai dar tempo da gente voltar para o culto da noite. E pelo meu cansaço, eu queria estar deitada dormindo para depois estar aqui de noite. Mas eu venci o cansaço.
para ter um tempo com os meus filhos. Quem faz mais isso é o meu esposo. Mas Deus começa a despertar atitudes que não estávamos fazendo, para começarmos a fazer com eles. Terceiro tópico. Você tem escolhido Jesus ou tem escolhido Barrabás? Pilatos apresentou duas opções: Jesus ou Barrabás, um inocente ou um culpado, um santo ou um criminoso. E o povo gritava: não este, mas Barrabás. Barrabás representa o pecado, o ego, o velho homem, a vida sem transformação. Toda vez que escolhemos viver no pecado, estamos gritando novamente: não este. Toda vez que eu e você queremos viver no pecado, no erro e na falha, estamos dizendo: não este. Não quero Jesus. Mas que você possa lembrar que quando você diz não este, você está negando ele. Assim como Pedro negou, e assim como as nossas escolhas e atitudes temos negado a Cristo Jesus. Cada vez que insistimos na desobediência, estamos olhando outra vez para Barrabás. Cada vez que escolho Barrabás, eu estou dizendo: eu prefiro o pecado do que realmente viver uma vida de santidade, de obediência e de comunhão íntima com Deus. Quem você tem escolhido diariamente? Jesus ou Barrabás? Sua vida mostra que Cristo é a sua escolha? Será que a minha vida e a sua vida reflete a nossa escolha de seguirmos Jesus? Ou reflete que estamos vivendo em erros, em falhas, em pecados? Quarto, você tem entendido o preço da coroa de espinhos? Ele foi açoitado, ele foi zombado, recebeu uma coroa de espinhos e foi humilhado. E eu quero dizer para você que cada espinho naquela cruz representa a nossa culpa. Cada ferida carregava o nosso pecado. Em João 19:5 diz: vejam aqui está o homem. Pilatos apresentou Jesus ferido e sangrando. E hoje o Espírito Santo apresenta a mesma cena ao meu e ao seu coração, dizendo: eis aqui um homem que morreu por você. Hoje é um culto de Santa Ceia, onde o pão simboliza esse corpo ferido. E ele foi ferido por causa dos nossos pecados. Ele foi moído por causa das nossas iniquidades. Esse sacrifício ainda te comove? Ou você já se acostumou com a cruz? Ou você olha para a cruz e para o sacrifício e diz: não tem valor algum para mim.
Você tem vivido a luz? E este é o quinto tópico. João 19:30 diz: Jesus diz, está consumado. E quando ele diz está consumado, não foi um grito de derrota, mas foi um brado de vitória. Porque a dívida foi paga, o preço foi quitado e o acesso foi aberto. Mas o algo está consumado não significa que todos aproveitam isso. A salvação cristã não é conquistada por um esforço humano e nem por mérito ou por boas práticas. Mas a salvação cristã é recebida com um dom gratuito da graça de Deus. Um favor imerecido, o qual eu e você não merecemos, mas nos é oferecido, obtido através da fé em Jesus, confiando que o seu sacrifício na cruz foi suficiente para purificar os meus e os seus pecados. Quando nós reconhecemos os nossos pecados e nos arrependemos, mudamos nossas atitudes antigas e aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Ele carregou a cruz e cada passo que ele dava era por você. Ele carregou a cruz para que você e eu não carregasse a culpa. Ele foi ferido para que você fosse curado. Ele morreu para que você tivesse vida. Quando os nossos pais morrem, eles nos deixam algumas heranças. E alguns filhos sabem administrar, outros não. Com Jesus não foi diferente. Ele foi crucificado, morreu por mim e por você, e deixou uma herança, a vida. E isto ninguém pode nos roubar. Eu já compartilhei em algumas outras ministrações algo que eu ouvia muito dos meus pais, aonde eles diziam: filha, eu não tenho muitos bens materiais para deixar de herança para vocês, mas uma coisa eu quero deixar. E eles se sacrificaram para me dar uma herança, uma faculdade, um diploma. E eles diziam: porque isso ninguém pode roubar de você. Mas eu quero te dizer que eles não deixaram somente isso para mim. A maior herança que ele me deu, que os meus pais me deram, foi mostrar o caminho da verdade, do Evangelho. Onde eu reconheci que Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. Qual a herança que você tem deixado para os seus filhos? Queremos sempre dar o melhor, aquilo que muitas vezes não tivemos na nossa infância, no nosso tempo. Mas eu quero te dizer, deixe uma herança. A melhor herança que você pode dar para os seus filhos é ensiná-los a caminhar
nos caminhos do Senhor Jesus e que eles possam encontrar verdadeiramente e reconhecer que Jesus é suficiente. E eu quero te fazer uma pergunta. O que você tem feito com a herança que Deus te deu? O que você tem feito com esse sacrifício que Ele fez por mim e por você? Você tem vivido distante ou perto? Você tem tratado isso como algo comum? Ou você tem se rendido completamente a Cristo Jesus? Barrabás saiu livre naquele dia, porque Jesus tomou o seu lugar. E hoje, espiritualmente, somos Barrabás, pois Ele tomou o seu lugar. Além da vida, Ele te deu algumas heranças. Ele te deu sonhos, chamados, talentos, ministérios e promessas. Existe uma decisão a ser tomada. Você pode continuar vivendo como sempre viveu, ou pode se render àquele que disse: está consumado. Se há pecado, confesse agora. Se há distância, volte agora. Se há frieza, se renda agora. E se há heranças guardadas, remova-as agora. A cruz não exige aplausos, a cruz exige resposta. Deus te entregou promessas, então permaneça, confie e acredite. Ele vai fazer. Deus quer ver a sua entrega, o seu comprometimento. E eu vou te dizer mais: o céu só irá se revelar se você permanecer. Não tem uma fórmula mágica. Eu quero agora, Pai. Ele não vai te dar. Ah, mas a promessa ainda não se cumpriu. Permaneça. Muitas das vezes, nós queremos o nosso tempo e na nossa hora. E quando não recebemos algo, ficamos até emburrados e entristecidos com Deus. Colocamos a culpa nele. Mas é hora de olhar para dentro de nós. Porque a culpa não é dele, a culpa é minha e sua. Porque promessas ainda não se concretizaram. Porque ainda não estamos maduros o suficiente para receber. E aí, simplesmente por não ter recebido, nós abandonamos os caminhos, abandonamos tudo aquilo que Ele já nos entregou. E só está esperando uma atitude minha, uma perseverança, uma maturidade. Não abandone a herança que Deus já te deu. E hoje Ele nos diz: filhos, eu morri por vocês, entreguei uma herança, e o que vocês têm feito com ela? Pare de focar no percurso e na caminhada, nas lutas, nos desafios e nas dificuldades. Olhe para mim, priorize mais a mim.
O que você tem feito com o sacrifício que Ele fez por você? E eu queria pedir para você que, se você pudesse levantar, fechar os seus olhos, refletir em toda esta mensagem, a qual Deus tem nos perguntado: o que você tem feito com o sacrifício que eu fiz por você?